Galera, mais um vídeo aqui de comparativo do Enscape versus o Lumion. Se você viu o vídeo passado aí, eu mostrei como que eu renderizei uma cena interna dentro do Enscape. E aí eu pedi para vocês comentarem se vocês queriam essa mesma cena que eu renderizei tanto no Lumion e no Enscape, que eu fizesse um comparativo aqui. Então nesse vídeo eu vou trazer um comparativo dessa cena em questão de iluminação, de efeitos, ela no Enscape e no Lumion. Então bora lá pro vídeo. Galera, eu já tô aqui na tela do Lumion, tá? Eu vou mostrar primeiro aqui no Lumion como é que eu fiz uma parte aqui da iluminação e dos efeitos. Eu já mostrei um pouco dessa cena aqui naquele vídeo que eu fiz sobre notebook versus o PC de mesa. Pra renderizar essa cena aqui, quanto tempo cada um demorou. E aí eu fiz uma animação aqui, vou deixar pra você conferir aí no card. Mas aqui eu não mostrei a iluminação que eu utilizei nessa cena, não mostrei os efeitos, tá? Então eu vou explicar aqui esse comparativo, né? Vou mostrar aqui o que tem nessa cena de diferente e de igual que tem lá no Enscape. Como é que a gente se baseia para fazer a iluminação e acertar os efeitos aqui, tá? Aqui no Lumion a gente tem as LEDs aqui em cima para a gente ativar. Lá no Enscape a gente ativa pelo SketchUp, né? Que são as etiquetas. E aqui, ó, eu botei a LED da cama, botei a LED do sofá ali atrás, tá? Só que eu vou ocultando aqui, porque eu vou explicar mais sobre a iluminação. Ó, eu tô na parte de fora aqui, ó, e a gente tem aqui uma marcação da luz. Eu botei essas árvores aqui na parte de fora. No caso das luzes, ó, eu botei aqui essa LED de luz fora. Vou até ativar aqui, ó. Vou desativar as outras para explicar melhor. Essas de dentro aqui, eu deixei na LED 1, tá? Eu vou até botar aqui, ó, vou selecionar. Vou até criar outra LED aqui, luz dentro 1, tá? Vou dar Enter. Porque aqui a gente já tem luz auxiliar dentro, que é essa luz bem aqui de fora. Que lá no Enscape, se você viu o vídeo passado aí, que eu mostrei essa cena lá, a gente também utilizou luzes auxiliares lá. Vou botar elas aqui, como estão selecionadas, vou botar aqui, ó, luz dentro, tá? Adicionei elas aqui, vou voltar aqui para LED 1 e vou desativar elas, pronto. Vamos explicar aqui primeiro na luz auxiliar, tá? A gente bota esses retângulos de luz aqui. E aqui, pessoal, é até um pouco, eu acho até um pouco mais simples a utilização das luzes dentro do Lumion, tá? Comparando com o Enscape aí, a gente consegue utilizar as luzes de forma mais fácil. No Enscape tem que fazer vários cliques lá dentro do SketchUp. Clica uma vez, aí clica duas vezes, clica para baixo para mostrar a direção, tá? E aí depois você pode rotacionar. Aqui, ó, no Lumion você pega um retângulo e aí já bota aqui, ó, e aí só rotaciona, tá? Rotaciona aqui também. Eu acho assim mais prático de utilizar aqui as lâmpadas, as luzes dentro do Lumion, tá? Nesse caso aqui a gente botou retângulos de luz e se a gente for aqui para a parte de dentro, ó, a gente percebe uma luz bem forte vindo dali. Se eu desligar aqui, ó, já fica um pouco mais escuro, tá? E aqui a gente só percebe a marcação do efeito do sol, tá? Vou aqui para o modo de foto, que é melhor mostrar por aqui. Eu tô aqui já na cena que a gente escolheu, né? E aqui, ó, a gente percebe que tá pegando muito bem a luz do sol aqui, tá? Eu vou aqui pro efeito de sol. No efeito de sol, se a gente mexer na altura, eu deixei numa altura que pegue aqui um pouco da cama, tá? Tem gente que não gosta muito da luz entrando assim, pegando muito o ambiente de dentro, tá? Mas isso aí acaba ficando da escolha, tá? Eu deixei o brilho do sol bem alto, ó. Se eu abaixar, a gente fica assim com o sol mais fraquinho. Eu quis um sol bem marcado aqui, tá, pessoal? Bem marcado mesmo. E aí, ó, rotação e altura eu deixei nessa parte aqui. Se a gente for aqui para as camadas, ó, todas as LEDs estão ativas. Vou até desativar aqui, ó. Na verdade, vou desativar o sofá. E vou ver aqui as outras luzes, ó. Luz noturna, não acaba... Acho que acaba não influenciando na cena diurna, ela não influencia. Luz dentro aqui, ó, bem pouquinho, tá, pessoal? Como a luz do sol tá bem forte, a gente não percebe essa luz aqui, essa luz interferindo muito, tá? Essas luzes artificiais de dentro. Porque a luz predominante é a luz que tem no sol. Então vou acabar desativando aqui. Luz auxiliar dentro. Aqui a gente já percebe, ó. Nesse caso aqui, ó, é a luz que tá aqui atrás. E aí, ó, percebe uma certa diferença. Atualizei o preview aqui, ó. A gente percebe várias sombras, tá? Várias sombras marcadas. Apenas com a luz de fora. Vou ativar aqui luz dentro, luz auxiliar, ó. E aí atualizei o preview aqui. A gente já tem uma cena mais clara, mais iluminada.
Então a gente tem que fazer essa composição de luzes. Se você botar um janelão como esse, né, tem um janelão, bote um retângulo de luz que traga uma luz bem forte ali, tá? E se ainda tiver marcações de sombra muito forte, como essa área aqui da frente e essa área aqui do lado, que não pega muita luz, então ó, a gente acrescenta aqui uma luz auxiliar. Nesse caso eu botei duas luzes, dois retângulos de luz atrás da cama para iluminar bem. Então fez essa composição bem legal. Uma luz aqui atrás da cama, aliás, na frente da cama, e uma luz vindo da janela. Trouxe essa iluminação toda aqui para o ambiente. E aí voltando, ó, nesse caso aqui do Lumion, muitas pessoas acabam reclamando aí que fica travando muito o arquivo do Lumion, né? Porque é justamente essa forma que ele utiliza aqui para botar os efeitos. Aqui ele traz várias opções de efeitos, tá? Você vai ter que botar muitos efeitos. Nesse caso aqui, ó, a gente tem 2, 4, 6, 8. Aqui, ó, a gente tem, ó, 5, 10, 11, 12, 13. Nesse caso eu desativei o último efeito aqui. Então a gente está utilizando 12. Aqui eu desativei reflexão só pra gente ter um arquivo um pouquinho mais leve, né? Os planos de reflexo às vezes pesa. Então, ó, a gente tem aqui 12 efeitos. Tem que acrescentar vários efeitos e configurar cada um pra gente poder ter uma cena boa aqui no Lumion. Lá no Enscape a gente configura. A gente tem a configuração geral e a gente vai ajustando várias coisas lá dentro. Não precisa acrescentar, vamos dizer assim, vários módulos de efeito, como funciona aqui no Lumion. Desse jeito aqui acaba pesando, tá? Então esse é um ponto aí que muita gente acaba reclamando do Lumion, que acaba pesando o arquivo porque tem vários efeitos para você acrescentar e que deixa a cena pesada, né? O Enscape ele costuma ser mais leve, mesmo você utilizando o SketchUp e o Enscape juntos. Fica cada um numa janelinha, você utiliza os dois. Dessa forma era para ficar até pesado, mas ele não fica. Dá para rodar um Enscape aí em notebooks mais leves. E aí nesse caso aqui, ó, a gente teve que acrescentar os céus reais, né? Ali no caso eu botei um efeito de céu para ele trazer uma claridade vinda do céu, tá? Porque a gente precisa de uma claridade para não deixar apenas o efeito de sol trazer essa claridade toda, porque ele não vai trazer. Então a gente tem uma luz do céu para trazer uma claridade geral. A gente tem aqui o sol para trazer essa marcação mais forte aqui. A luz do céu ela não traz muito essa marcação. A gente tem também, ó, aqui eu desativei névoa, né? A gente tem o aguçar, que aí ele deixa a cena mais nítida, né? Lá no Enscape a gente tem aquela barrinha do esboço. Você vai aumentando o esboço ali, ele vai marcando as linhas da cena, né? É como se fosse uma forma de nitidez também. Aqui a gente tem exposição, ó. Aqui no exposição eu deixei nessa faixa aqui, mas aqui você consegue aumentar a claridade geral do ambiente, né? Correção de cor, isso aqui a gente funciona da mesma forma lá no Enscape também. Tem que ir mexendo várias barrinhas para ajustar a coloração certa. Esse efeito aqui geralmente ele não pesa muito. Reflexão, que no caso do Lumion pesa bastante, tá? Você tem que botar alguns planos de reflexo. Se você não botar o plano de reflexo, por exemplo, assim, geralmente utiliza mais nas fachadas, né? Quando tem vidros ali na fachada, a gente tem que botar um plano para ele refletir corretamente, né? Isso aqui acaba pesando muito. No Enscape a gente utiliza apenas alguma configuração do material para ele refletir. Aqui também, ó, Hyperlight, você tem que botar aqui o Hyperlight, que é o rebatimento da luz. A luz, quando ela vem de fora, ela bate e vai rebatendo para todos os pontos, tá? Nessa forma aqui, esse efeito aqui, ele não funciona tão bem quanto deveria funcionar, né? No Enscape, a gente tem ali um rebatimento de luz melhor. A luz é calculada dentro da cena melhor. Então a gente consegue ter menos problemas com iluminação. A gente consegue ter locais mais iluminados do que no Lumion. Vamos dizer assim, utilizando um retângulo de luz no Lumion e utilizando um retângulo de luz no Enscape. Se configurar direitinho ali, a gente consegue ter uma iluminação melhor dentro do Enscape, tá? Por isso que o pessoal reclama de cenas internas do Lumion, que acaba ficando difícil. Aqui nesse caso eu tive que fazer várias
vários pontos de luz para deixar essa cena com uma qualidade boa, né? E aí aqui também, ó, esse efeito de luz do céu, tá? A gente configura a luz, a cor do céu é a cor que vai chegar mais ou menos ali dentro da nossa cena, né? A gente configura através desse efeito. Então, resumindo a parte de iluminação, a gente tem vários efeitos aqui que vão pesando no arquivo para você trazer essa iluminação realista para dentro da cena. No Escape a gente não tem esse tanto de efeitos, né, que você vai botando. A gente só configura alguns parâmetros lá na configuração geral. E aí agora eu passei aqui para aquela cena, né, a mesma cena aqui, só que dentro do SketchUp e do Enscape. Se você ainda não viu o vídeo que eu falei dessa cena completa aqui, vou deixar no card para você conferir. E aí comparando com o Lumion aqui, né, nesse caso, como eu falei, a gente tem aqui dentro do Enscape uma iluminação assim mais realista. A gente consegue ter mais batimentos, mais rebatimentos de luz, como eu expliquei naquele efeito lá do Hyperlight. E como a gente tem um rebatimento de luz melhor, a luz ela pega mais, ela consegue destacar mais a textura. As texturas aqui é uma parte muito importante da renderização. Se você quiser alcançar um render realista aí, não tem como utilizar texturas ruins, tá? A gente precisa de uma marcação muito boa, principalmente para cenas internas aí, né? A gente precisa de uma marcação muito boa nas texturas. Se você olhar esse piso aqui, ó, a gente consegue ver que é um piso de muita qualidade, essa textura aqui, ó. A gente tem aqui também, ó, as texturas de couro aqui, ó, de tecido na cama, ó, do tapete aqui, ó. A gente tem uma textura muito boa, tá? E também blocos bons, né? Nenhum renderizador vai fazer milagre aí se você não tiver blocos de qualidade. E aqui a gente tem uma iluminação, ó, que ela destaca bem essa textura aqui, tá? No caso da luz, como eu falei, os retângulos de luz que eu utilizei lá no Lumion, né? Aqui também a gente utilizou retângulos. Se a gente olhar aqui no Escape, ó. E aqui a gente consegue, como eu falei, né? Eu acho que a praticidade também, a praticidade do Escape para iluminação, eu acho que não é tão interessante quanto a gente tem no Lumion, tá? Isso aí varia de pessoa para pessoa, tá? Mas aqui, como eu já mencionei bastante sobre a iluminação no vídeo passado, a parte aqui das configurações gerais, que é o que eu queria falar, aqui a gente consegue ter uma forma de você configurar a cena que não pese muito, tá? A gente não tem a gente não deixa a cena mais pesada modificando isso aqui, tá? O que você pode acabar pesando aí é se você utilizar aqui, ó, qualidade de renderização no Ultra. E você ficar editando a cena com essa parte ativada. Se você tiver um computador aí que não seja tão bom, você pode deixar no alto ou então aqui no médio, tá? Mas aí na hora de renderizar, é ideal que você coloque no alto ou no ultra. E aí, ó, a gente tem aqui todas as barrinhas, ó, imagem, atmosfera, céu, saída. O que acaba pesando um pouco, às vezes, é o HDRI. Se você utilizar um HDRI, né, que é um céu, um cenário para o entorno aqui, né, que acaba sendo um pouco pesado. Isso aqui vai pesar na cena, claro. Mas se você utilizar o próprio céu aí do Enscape, isso aí não vai pesar. Você só muda ali a posição do sol. E aí nesse caso aqui, ó, você tem configuração de iluminação aqui, que é super importante. Você configurar aqui luz artificial, brilho do sol, tá? Isso aqui não pesa no seu arquivo, tá, pessoal? E é por isso aí que o Enscape ele consegue ser tão leve. As configurações de efeito que a gente utilizava no Lumion, que deixava o arquivo pesado, aqui a gente consegue utilizar as configurações de efeito e de iluminação e não pesa no seu arquivo, tá? E a gente ainda consegue ter aqui, nas cenas internas principalmente, né? A gente consegue ter uma qualidade aí maior do que a do Lumion e renderizar em menos tempo. É claro que o Lumion aí, ele tem mais funcionalidades, né? Tanto para a questão de animação, como alguns efeitos ali, né? De cena. Mas falando aqui mais na parte do básico, né? Na parte do básico, o Enscape ele consegue trazer ali a função dele de um render realista, né? O básico ali ele consegue trazer e consegue deixar uma cena muito boa. Se você precisar de pontos aí mais específicos, talvez ali alguns efeitos para animações, aí o Lumion consegue ser mais completo. Isso aí também eu já falei num vídeo que eu comparei o Enscape versus o Lumion na questão das animações, né? Então, resumindo, nessa cena aqui,
para cenas internas, o Enscape conseguiu ser melhor e conseguiu renderizar em menos tempo também. Como eu falei, a iluminação para interna dele é melhor, ele consegue trazer esse rebatimento de luz, esse cálculo de luz para cenas internas, ele consegue ser melhor do que o Lumion. Se você já tem alguma dúvida aí, ou então quer sugerir algum tema aí de Enscape versus o Lumion, já deixa aqui no comentário, tá? E não se esqueça também de se inscrever no canal. Se você gosta de conteúdo de Enscape, de conteúdo de Lumion, eu vou continuar trazendo aqui, tá? Aqui eu tô no meu notebook aqui, que é o outro espaço aqui que eu reservei para renderizar no notebook. O computador que eu renderizo tá lá atrás. E eu vou ficar nessa mesclagem aqui. Vou fazer alguns vídeos aqui e alguns vídeos lá. Espero que vocês tenham gostado aí e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.